irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo de culto, de adoração ao Senhor. Somos devedores deste culto. A nossa vida toda deve ser um culto ao Senhor, mas de forma muito especial, todos os domingos estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus abençoe aqueles irmãos e irmãs que por algum motivo não puderam comparecer hoje à igreja. Alguns estão enfermos, alguns estão se recuperando. Um beijo carinhoso aí para todos esses irmãos e irmãs, e que você que está nos visitando aí virtualmente também fique por aqui no canal da Igreja Presbiteriana Jardim Verônia para ouvir a exposição da Palavra de Deus. Nós estamos nesta noite com a mensagem que dentro de alguns instantes certamente Deus falará ao nosso coração, encerrando a série Eu, porém, vos digo. E fica aqui um desafio para que você volte no Sermão do Monte, desde o capítulo 5 de Mateus até o término do Sermão do Monte ali no capítulo 7, e você certamente vai lembrar de muita coisa que Deus falou neste mês conosco aqui na igreja, e também de pontos que nós não trabalhamos. Daria para a gente trabalhar mais de um mês a série do Sermão do Monte, porque ele é muito rico, e nós trabalhamos alguns aspectos apenas. E nesta noite, nós trabalharemos o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 1, e leremos até o versículo de número 18. Nessa passagem, nós temos um momento muito especial, mas eu não vou hoje aprofundar muito esse aspecto, porque prometo, se Deus permitir, em breve, trazer uma mensagem específica sobre a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Essa oração ela é tão rica que só ela daria uma mensagem. Então eu vou trabalhar isso num outro momento, mas eu falarei alguns aspectos sim no decorrer da mensagem. Mas quero apenas dizer que passarei rapidamente por esse aspecto para cumprirmos aí o propósito do trecho que leremos nessa noite. Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 18. Leiamos, igreja. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas,
também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Palavra do Senhor, que certamente Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Você certamente já lidou com pessoas assim, desde o tempo da nossa infância, da nossa adolescência, onde você, quando estava diante de uma pessoa, não sei se esse termo é utilizado ainda hoje, mas a gente falava assim, como fulano é exibido, como fulano se acha, como fulano gosta de se aparecer. Talvez lá na época que você estava no colégio, na sala de aula, ou na sua rua, você tinha alguém assim, que ele se sentia melhor do que os outros, e às vezes agindo assim, ele até nos humilhava, às vezes usando aquela frase, né, eu tenho, você não tem. Às vezes ele poderia ter até alguma habilidade, algum predicado que você não possuísse, mas ele não deveria fazer isso para humilhar. Isso é muito perigoso, quando nós, muitas vezes, temos uma postura de soberba, de acharmos que somos melhores do que os outros. Agora, o pior é quando nós fazemos isso desejando receber o aplauso das pessoas. Então, as nossas ações, a motivação do nosso coração para qualquer obra que nós venhamos a realizar é única e tão somente para sermos recompensados pelos homens, para recebermos elogios, para recebermos títulos, para recebermos condecorações, para sermos honrados. É claro que a Bíblia fala que nós devemos honrar e devemos tributar honra a quem honra. Eu não estou dizendo aqui que seja pecado você, de forma sincera e honesta, atribuir uma homenagem a alguém, elogiar alguém, mas o que o Senhor Jesus está mostrando para nós, como já falamos desde a primeira noite, quando começamos a exposição do Eu, porém, vos digo, é que o Senhor Jesus, ele percebe alguma coisa no coração do homem, como ele percebe no meu e no seu, e ele mergulha um pouco mais fundo, e ele vai trazer algumas coisas que não estão na superfície, mas que estão nas profundezas do nosso coração. Nessa passagem que nós lemos nessa noite, nós não vimos em nenhum momento a expressão, eu, porém, vos digo. Mas aqui nós vamos ver algumas palavras que se repetem nas três situações. Ele vai usar para nós, desde aí da experiência, do exemplo que ele fala no versículo 2 da esmola, ele vai falar que nós não devemos ser como quem? Os hipócritas. Depois ele na mesma hora vai falar em relação às orações, não sejam como os hipócritas. Quando ele vai falar também do jejum, ele diz também não sejam como os hipócritas. De quem Jesus está falando? Quem são esses hipócritas? São os fariseus. Escribas e fariseus, os religiosos da época. O Senhor Jesus, ele não economizava, quando ele se dirigia a esse grupo, as palavras mais duras. Há um capítulo, por exemplo, no Evangelho de Mateus, em que ele dirige uma série de ais aos escribas, aos fariseus, aos hipócritas. E aqui nesse texto, então, quando ele está se referindo aos hipócritas, que nós não devemos nos assemelhar a eles, que nós não devemos imitar a eles, ele está falando dessa classe. Mas uma coisa que nos entristece, irmãos, é que os fariseus continuam vivos. Os fariseus não foram só no tempo de Jesus. Existe fariseu até hoje. O espírito farisaico, muitas vezes, ele sorrateiramente, ele entra até dentro da igreja, onde algumas pessoas realizam obras religiosas, mas não para a glória de Deus, mas para receberem a glória do homem, para receberem títulos e condecorações dos homens. Nós temos um texto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer como? De todo o coração, não para homens, e sim para Deus. E ainda diz assim, a Cristo Jesus
é que estais servindo? Qual é a motivação do seu coração para servir ao Senhor? Nós vimos desde o início dessa série, e você vai lembrar na primeira exposição que fizemos lá no capítulo 5, se você puder voltar comigo, nós vemos no versículo 20 do capítulo 5, o Senhor Jesus advertindo os seus discípulos e a nós também com as seguintes palavras: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então ele está falando ali que nós não devemos imitar o que eles fazem, mas que nossa vida deve exceder, ou seja, a nossa prática, a nossa conduta não deve ser aquela lei: faça o que eu mando e não o que eu faço. Os fariseus criaram tantas regras, tantos critérios, colocou um fardo pesado sobre as pessoas, mas eles mesmos não carregavam, mas eles sempre estavam impondo sobre as pessoas isso. Isso é muito perigoso, irmãos, e no campo religioso isso pode acontecer também, e lamentavelmente ainda acontece. Por isso que a mensagem dessa noite é um alerta para nós, é um puxão de orelha talvez, de certa forma também, é uma advertência do Senhor para tomarmos cuidado com isso. Mas olha só, vamos voltar no capítulo 6. Nós lemos agora no capítulo 5, verso 20, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Mas chega no versículo 1, ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Aí você diz, bom, peraí. Primeiro o Senhor disse que a minha justiça tem que exceder a dos fariseus. Logo, eu tenho que ter prática de obras que as pessoas verão certamente, sim ou não? Mas só não pode ser semelhante à dos fariseus. Mas nesse texto ele diz que a nossa justiça não deve ser manifesta diante dos homens. Será que está tendo contradição no texto? Claro que não. Você volta comigo no capítulo 5, e um texto que nós não trabalhamos aqui, mas eu citei, é quando ele vai falar para nós da luz do mundo. E olha só o último versículo aí do capítulo, o último da parte que fala da luz do mundo, o versículo 16. Ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós podemos então dizer que quando você pratica a justiça, como luz, como alguém que quer trazer glória e honra ao Senhor, isso é bem-vindo. Então nós não estamos aqui dizendo que você não deva exercer a sua justiça, que deve exceder a dos fariseus, mas você tem que tomar cuidado com a sequência do texto, e voltamos no capítulo 6, verso 1. Do que é que eu tenho que evitar, ou o que é que eu tenho que me precaver, do que é que eu tenho que realmente tomar cuidado, é de não exercer a minha justiça diante dos homens com o objetivo de ser visto por eles. Esse é o perigo. A questão que Jesus está pegando aqui é: vocês estão exercendo a justiça, mas com um objetivo, não o meu nome, não a minha honra, não a minha glória, mas para que os homens da terra, para que as pessoas aplaudam vocês. Tem uma frase que parece frase de para-choque de caminhão, que diz assim: deseje vida longa para os seus adversários, para que eles de pé aplaudam a sua vitória. Claro que eu não vou ouvir nenhum amém agora, né? Porque não deve sair nenhum amém de uma frase como essa, extremamente humanista, egoísta e até vingativa. Porque não é isso que o Senhor ensinou para vocês e para nós semana passada, sobre amar uns aos outros e amar até os nossos inimigos. Mas o Senhor Jesus então está mostrando para nós que devemos tomar cuidado por conta dessa justiça na área religiosa, naquilo que nós fazemos, e muitas vezes podemos perder de vista alguns erros que podemos cometer. Foi lido nessa noite 2 textos extremamente importantes. Salmo 15. Quem pode entrar na presença do Senhor? Quem, Senhor, habitará no teu santo monte? O Salmo 15, ele nasceu de um momento delicado na vida de Davi. Davi teve um excelente desejo, um sonho de trazer a arca para Jerusalém, mas ele não tomou alguns cuidados, entre eles a maneira como a arca tinha que ser transportada. E a arca foi trazida num um novo carro de boi. Ok, aparelhou um carro novo lá, os bois estavam... Mas a Bíblia diz que os bois
tropeçaram. E Uzá, na melhor das boas intenções, segurou a arca, e ele morre fulminantemente. Aquilo deixa o projeto de Davi de trazer a arca para Jerusalém para um outro tempo. A arca vai para a casa de Obed-edom, fica um tempo. Depois Davi entendeu que os levitas deveriam transportar, que havia uma maneira correta, então Davi agora trará a arca. E é nesse contexto então que nasce o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E foi lido nessa noite também a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens foram orar. Um ficou em pé e batia no peito e falava: ó Deus, graças te dou porque não sou como os homens da terra. Eu não roubo, eu não mato, eu não sou adúltero, eu não sou nem como esse publicano que está aqui orando comigo. E eu pratico muita coisa. Eu sou um religioso de marca maior. Eu sou um religioso que eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço as minhas orações, eu entrego o meu dízimo. E talvez aos olhos religiosos alguém diria: esse é o exemplo a ser seguido. Eu quero ser um homem assim, quero ser uma mulher assim. Mas aí vamos ver a oração do publicano. Ele nem ousava levantar os olhos ao céu e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. E diz a palavra de Deus na parábola que quem é que saiu justificado nessa oração? O publicano, porque o outro, ele já recebeu o que ele queria. O que é que o outro queria receber? A glória dos homens, o elogio. E essa mensagem, irmãos, ela é uma séria advertência a começar da minha própria vida. O que é que move o meu coração para pregar o Evangelho? O que é que move o meu coração a sair aqui desse banco e subir aqui e estar diante de vocês? Para que vocês me aplaudam? Para que vocês me elogiem? Eu não posso ficar refém disso. Porque a motivação do meu coração tem que ser: Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor me capacitou, e eu quero devolver isso ao Senhor com honra, glória e louvor ao teu nome. Isso serve para qualquer outra área do culto. Aos irmãos que têm o ministério da música, o ministério do ensino, aqueles irmãos que estão servindo ao Senhor nessa noite no corpo diaconal. Todos nós trabalhamos na causa de Cristo, mas qual é a motivação? Para os homens verem? Para as pessoas te elogiarem? Sabe qual é o perigo disso? Quando você não receber nenhum elogio, você vai ficar doente. Você vai ficar refém de um elogio. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. E eu estou sendo aqui confessando diante de vocês que essa tentação nós, pastores, sofremos, sabiam? A tentação do tapinha nas costas. A tentação do parabéns, pastor. Belo sermão. Que oratória, hein? Que palavra, hein? Mas é essa motivação que me faz sair de casa e vir aqui pregar o Evangelho para vocês. Se for, eu estou tremendamente equivocado. O que te move para vir aqui na frente cantar, tocar? O que move o seu coração para dar uma excelente aula, para os alunos depois falarem que você é o melhor professor, a melhor professora? Ou é a glória de Deus? E é interessante que ele vai falar de 3 coisas que naquela época era comum acontecer no contexto deles religioso. Eles frequentavam sinagogas e também o templo. E primeiramente ele vai falar para nós sobre o quê? A prática de dar esmola, de ajudar o próximo. E ele fala bem para nós aqui que quando nós formos praticar isto, dar esmola, nós não devemos fazer o quê? Tocar trombeta diante de quem? Dele mesmo. É tão triste quando você vê uma pessoa que até pratica algo bonito, algo louvável, estende a mão ao aflito, mas ela fica tocando trombeta. Ela fica usando meios para dizer assim: ó, fui eu que ajudei. Eu que ajudei. Tem que ter uma plaquinha aí, algum lugar aí tem que ter o meu nome aí, porque fui eu que doei esse banco. Fui eu que fiz isso. Se você entende que o seu papel é servir ao Senhor, nós não temos que aparecer. Graças a Deus, ao longo desse tempo que eu estou pastoreando, eu já presenciei algumas situações em que irmãos e irmãs falaram assim: olha, eu quero contribuir com a obra, eu estou sabendo que tem uma situação acontecendo, eu quero ajudar, mas o meu nome não é para ser citado. Eu não quero que ninguém descubra que fui eu quem fez essa doação, ou que deu essa oferta, ou que teve esse gesto. Ninguém precisa saber, só o Senhor. Mas parece que nós temos aquela coceirinha, né? Parece que aquela necessidade: ah, mas é bom, né? Faz uma menção aí, agradece. Cita o meu nome. Ou às vezes você não se contém e você mesmo faz propaganda do seu gesto.
O texto está dizendo para nós que nós não devemos agir assim. E ele diz que quem pratica essas coisas são os hipócritas, os fariseus, que gostavam dos primeiros lugares, que gostavam do destaque das coisas. Mas aí ele fala para nós e diz assim, ó, em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa que eles receberam? Aplausos. Uma salva de palmas para fulano de tal, porque ele doou isso para a igreja. Uma salva de palmas porque ele ajudou aquela família. Não, não, irmãos. É ele que merece a salva de palmas, embora nós não tenhamos esse costume. Eu me lembro uma vez que eu estava num congresso da IPB, e terminou, eu particularmente não concordo com isso, irmãos. Não concordo, mas respeito. Já até corrigi aqui na igreja uma ocasião. Se você veio aqui na frente, cantou, pregou, apresentou alguma coisa, não tem que ter palmas. É para Deus. Aqui não é uma casa de show. Eu estava num congresso em que o reverendo Augusto Nicodemos terminou de pregar e ele recebeu uma salva de palmas. É muito comum isso acontecer nos congressos, até da nossa denominação, viu gente? Não vou falar de outras igrejas não, estou falando do nosso arraial mesmo. Ele pegou o microfone e falou assim, irmãos, essa salva de palmas é para mim? Aí ficou aquele clima no ambiente, falou assim, eu não mereço isso aí. Eu não morri por vocês, eu não ressuscitei no terceiro dia. Mas se vocês querem bater palma, batam de verdade então para Jesus, aquele que é o digno de toda a honra e toda a glória. Eu? Porque senão, irmãos, a gente vai gostando e a gente vai ficando refém do louvor que os homens nos fornecem. Quando você der uma esmola, quando você praticar uma boa ação, quando você ajudar alguém, esconda a tua outra mão para ela não ver. E se alguém tiver que te elogiar, seja a outra boca que te louve, não seja a sua mesma. Não toque trombeta diante de ti, porque você vai receber a recompensa disso dos homens. Mas olha só o que Deus fala para nós. Verso 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Ninguém precisa saber. Até, irmãos, no meio secular, temos um testemunho que só descobrimos o gesto de uma personalidade do mundo dos esportes, que ajudou um hospital do câncer no estado de São Paulo, só depois que ele morreu, porque a irmã contou para a imprensa. Porque ele tinha dito para todas as pessoas, eu não quero que ninguém saiba que eu estou montando um hospital referência para cuidar de crianças com câncer. Ninguém precisa saber que eu sou o doador. Mas ele morreu. E aí a irmã foi lá e contou para a imprensa. Por que nós temos essa necessidade? Dá uma coceirinha, eu vou falar. As pessoas pensam que eu não contribuo, as pessoas pensam que eu não ajudo, mas eles não sabem o que eu já fiz por essa igreja, não sabem as coisas que eu já doei, não precisa saber mesmo. Porque aquilo que você faz em secreto, teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Deus. A motivação sempre é Deus. Cuidado com a esmola que é dada com outros fins, não para ajudar o próximo, mas para que o seu nome seja exaltado. Essa esmola não vai abençoar. Pode trazer louvor dos homens, mas não glorificará o nome de Deus. E ele vai falar também da oração. Irmãos, como essa área é perigosa. Às vezes nós oramos orações públicas e que lamentavelmente às vezes nós não prestamos atenção nas palavras que saem dos nossos lábios. Com todo respeito à igreja, às vezes nós somos mais parecidos com o fariseu da parábola do que com o publicano. Às vezes as nossas orações são carregadas do eu, quando nós deveríamos praticar o nós. O Senhor Jesus ensinou isso para nós. Ele não falou, meu Pai que estás nos céus. Ele falou, Pai nosso. A oração é coletiva, tem a sua oração individual. Essa você faz lá na sua casa, com a porta trancada do seu quarto. Lá você se derrama, lá você pede perdão pelos seus pecados. Aqui você ora pelos nossos pecados. Você pede perdão pelos nossos pecados, porque você está fazendo uma oração pública. E uma oração pública precisa ser levada a sério. E ele diz, e quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Mas qual era o objetivo deles? O problema é orar em público? Algum problema aqui se você fizer uma oração na rua? Nós oramos recentemente no ar livre, oramos ali, próximo à casa de materiais de construção. Não, o pastor está sendo um hipócrita, então estava orando lá no meio da praça lá. É nesse sentido que Deus está nos censurando? Claro que não. Mas aqui diz,
orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Para receberem o quê? Elogio dos homens. Oh, como ele ora bonito, como ela ora bonito, que palavras. Eu queria ter uma capacidade de orar assim. Por isso que, não, pastor, por favor, o senhor nunca me convide para orar na igreja, porque eu não chego aos pés daquele irmão, não chego aos pés daquele irmão, eu não tenho esse vocabulário, me deixa no meu cantinho que sozinho, eu não me ponho nessa fria não. Às vezes a gente não percebe, mas a gente pode fazer acepção de pessoas até numa oração. E é Deus quem sonda os nossos corações. E Ele fala aqui para nós: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa que eles receberam? O aplauso dos homens, o elogio das pessoas. Mas aí vem o Senhor Jesus e fala de novo, olha aí: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Existem orações que fazemos em público, mas existem outras orações que você faz no secreto. Tem passado bastante tempo no secreto com Deus? Você tem seu tempo de oração no secreto? Você se derrama diante de Deus, porque lá você pode contar tintim por tintim o que você está sentindo. Você não precisa falar assim: perdoa a minha multidão de pecados que o Senhor já sabe quais são. Não, lá você pode contar os seus pecados para Ele. Mas Ele já não sabe, pastor? Sim, mas Ele quer ouvir dos seus lábios a confissão. Talvez na igreja a gente não faça isso. Ainda que talvez ficássemos assustados se algum irmão resolvesse fazer uma oração pública e confessar o seu pecado. Pode acontecer. Não é comum, mas lá no seu quarto você pode se derramar. E nós precisamos fazer isso. Então ele está mostrando que esses que queriam ser vistos pelos homens deveriam praticar a oração no oculto, no secreto. Assim como Deus está vendo o seu gesto generoso de estender a mão para um aflito, de socorrer um necessitado, e em secreto Deus vai te recompensar. Ninguém precisa descobrir. Talvez alguns irmãos aqui já tiveram essa experiência, saindo um pouquinho do assunto, mas volto já já. Sabe quando você orou, e aí é os irmãos e as irmãs do Ministério da Intercessão. Ministério da Intercessão na igreja, irmãos, é um ministério extremamente importante, mas esse ministério não aparece. Quem é chamado por Deus para ser um intercessor, uma intercessora na igreja, ele não toca a trombeta. Às vezes ele nem está no culto, às vezes ele está numa salinha de oração, orando pelo culto. A história mesmo nos conta. O nosso querido pastor, saudoso pastor Charles Spurgeon, pastor do Tabernáculo Batista lá em Londres, um dia perguntaram: qual é o segredo? O senhor é conhecido como o príncipe dos pregadores, todo mundo convida o senhor para pregar, suas pregações são reproduzidas no New York Times. O que é isso? Que pregação é essa? Que homem é esse? Ele falou assim: eu vou mostrar o meu segredo. E ele desceu no porão da igreja. E chegou lá, tinha um grupo de irmãos lá que não assistem o culto nos domingos, mas ficam naquele porão da igreja orando. Ele falou: é daqui que vem o poder, ó. É daqui que vem o poder. Pessoas que não têm nome, pessoas que não vão ter propaganda na igreja, são os intercessores. E quando a vitória vem, às vezes as lágrimas rolam, o irmão está no banco da igreja, a irmã está no banco da igreja e começa a chorar. Talvez as pessoas ao lado vão dizer: por que ela está chorando? Porque ela está vendo o cumprimento de uma oração que ela fez no secreto. Mas ela não vai dizer assim: fui eu que orei por ele, fui eu que orei por ela, por isso ela entrou aqui. Não, ela não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai glorificar a Deus discretamente, mas lá no quarto, no secreto, ele vai se derramar na presença de Deus. Vamos tomar cuidado, irmãos, com a vanglória, mesmo sendo um ato de oração. E ele ainda vai mais além. Ele fala: quando você orar, cuidado com as vãs repetições. Às vezes a gente acha que é por repetir que nós seremos ouvidos. Não, não é isso. É a oração sincera, é o coração contrito e quebrantado. Esse coração contrito e quebrantado Deus não despreza. E aí ele diz assim: cuidado, não se assemelhem aos pagãos, aos gentios, porque Deus, o vosso Pai, sabe da sua necessidade antes que você apresente. Então para que orar, pastor? Até um livro que foi lançado na nossa editora há muitos anos, que diz assim: se Deus já sabe, por que orar? Porque, não sei se te avisaram, oração não é só para pedir. Oração não é só para agradecer. Oração é comunhão.
Oração é intimidade. Quando a gente ama uma pessoa, a gente gosta de ficar com ela, não é verdade? Mesmo que às vezes você diga, hoje não vou falar nada, eu só vou me encostar no seu ombro. Porque você quer estar perto da pessoa que você ama. Então, às vezes você pode dizer assim, Senhor, estou aqui no meu quarto agora, com a Bíblia aberta, vou passar 1 hora contigo, em silêncio. Fala comigo, Senhor. Eu tenho prazer em estar na tua presença, Senhor, mas eu não vou abrir a boca. Eu vou ficar em silêncio, praticando a solitude, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu desafio você a fazer isso. Eu desafio você a ter esse tempo com Deus. Arrume um espaço nessa sua agenda louca e separe um tempo para você ir para um lugar sossegado. Talvez você diga, pastor, não é o meu quarto, a minha casa é muito pequena, é muito barulho. Eu sei que parece até estranho o que eu vou dizer, vai para cima da laje. Escolhe um lugar secreto, entra dentro do seu carro. Vai lá na garagem, vai para o canto e busca o Senhor. E ore ao Senhor. Eu disse que eu não vou trabalhar hoje a oração do Pai Nosso, porque eu trabalharei isso numa outra mensagem, mas essa oração é uma oração modelo para as nossas orações. Não é problema a nossa denominação e outras históricas oram o Pai Nosso. Nós até de vez em quando oramos aqui, não com muita constância como poderíamos ter. Antigamente nós orávamos mais o Pai Nosso na igreja. Certamente os irmãos aqui mais antigos vão lembrar disso. Era muito comum encerrar a escola dominical, algum culto, sempre com a oração do Pai Nosso. O problema é quando ela vira uma reza. Aí a gente cai naquele mesmo erro de outras religiões. A gente ora por orar. Tem muita coisa nessa oração que a gente precisa prestar atenção. E há um bom exercício que você precisa fazer é assim. Escreva um dia a sua oração. A sua. E ponha ela do lado da oração do Pai Nosso e comece a comparar. Ela é igual? Ela tem os mesmos elementos que tem na oração do Pai Nosso? Talvez você vai descobrir que a sua oração já começa pedindo. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, socorro, 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 me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas a oração do Pai Nosso não começa assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que isso a gente aprende? Começa com adoração. Começa declarando quem Ele é. Começa declarando os seus feitos tremendos. E para isso você precisa ser um homem de Bíblia e uma mulher de Bíblia. Porque quanto mais Bíblia você tiver no seu coração, mais palavras do Deus você vai ter para a sua oração. Agora, se você tem pouco assunto, você não vai ser oração, não vai ter muito argumento. O que eu vou falar? Ai, perdi, não tenho mais o que falar. Mas se você conhece as Escrituras, você vai ter tanta coisa para dignificar o nome dEle. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí depois desse tempo glorioso e sem pressa, aí você pede pelo pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí você pede perdão. Mas um parênteses aqui que eu quero abrir para você, a gente sempre pede perdão, não é? Eu peço, você não pede perdão? Mas Jesus condicionou aí o perdão, não condicionou? Assim como perdoamos aos nossos devedores. Opa! É uma coisa séria. Você quer o perdão de Deus e diz ainda para Deus, você está dizendo para Ele. E eu perdoo as pessoas que me ofendem. Então me perdoa, Senhor. Mas no final da oração aqui, Jesus disse, se você não perdoar os seus devedores, o meu Pai também não vai te perdoar. Se fosse o pastor que estivesse falando isso, pegou pesado, hein, pastor? Forçou a barra, né, pastor? Mas é Jesus. Jesus está dizendo que se você não perdoa quem te ofendeu, Deus também não te perdoa. E eu estou lendo em português, eu não estou lendo em grego nem hebraico. Está bem claro na sua Bíblia aí o que está escrito aqui. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Não é isso que Jesus falou? Eu não estou inventando, ó. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A oração do Pai Nosso, então, é uma oração modelo. Nós não podemos orar como os hipócritas, que escolhem os lugares de destaque. Tem gente que manda recado em oração, você já viu? Tem gente que ora, e a oração não é para Deus, é para o irmão que ele está querendo falar umas verdades para ele, ele usa a oração. Eu já vi gente pregar em oração. Aí você diz, bom, pastor, pelo menos pregou, né? Mas uma coisa no seu departamento, pregação é pregação, oração é oração. Ah, mas que não me deram oportunidade, então eu mandei ver na oração. Perdeu a rica oportunidade de falar com Deus, de orar ao Senhor.
Mas em terceiro e último lugar, ele chama a atenção de algo que não é muito comum na nossa igreja. Nunca me esqueço quando seminarista, eu fui convidado pela SAF da igreja que eu trabalhei como seminarista para dar um estudo bíblico sobre o jejum. Nada contra os meus queridos presbíteros aqui, mas naquele dia um presbítero foi me fiscalizar. Ele falou assim, chegou lá, sentou e falou assim: eu vim ver seu estudo, para ver se você não vai derrapar na curva, menino. Porque a nossa igreja não tem esse hábito de jejuar. Aí eu falei: não, então fica à vontade, o senhor vai assistir o estudo, depois no final o senhor me diz se eu derrapei na curva ou não. Jejuar não é um mandamento, mas é uma prática saudável, bíblica, cristã. Eu não posso obrigar ninguém aqui a fazer jejum. Tem gente que nem pode fazer. Mas se você tem esse hábito e você jejua da forma correta, você sabe as experiências que você já teve com Deus. Mas precisamos dizer o que não é jejum. Jejum não muda a vontade de Deus. Então jejum não é aquele momento que você assim, agora eu vou ser obrigado a atender o Gilberto, porque ele usou o golpe fatal, ele fez jejum. Agora eu vou ter que dar o que ele está pedindo. Jejum não muda a vontade de Deus. Nós temos exemplo na Bíblia disso. Davi orou uma noite inteira, jejuou para o filho lá, o primeiro filho, do fruto do adultério com Batseba, não morrer. Morreu. Puxa, mas era Davi que estava orando, Vitor. Deus falhou com Davi? Não, porque a vontade dele não era essa. Mas o que é que o jejum faz naquele momento que eu me desligo de muitas coisas? Eu estou mais próximo de Deus. Se você for na nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz que nós devemos jejuar em períodos de grande calamidade. Guerras, tragédias. Vocês têm lido jornais? Tem mais alguma coisa que precisa acontecer para a gente começar a jejuar? O jejum pode ser coletivo, convocado por um povo, como aconteceu com os ninivitas. O jejum pode ser numa família, o jejum pode ser individual. Não é normativo, mas é saudável, desde que você jejue corretamente. Eu já disse isso aqui numa outra ocasião. Pastor, eu posso jejuar e ir passear no shopping? Claro que não. Vai para o seu quarto. Mas pastor, como é que funciona o jejum? E antes de você se preocupar com a quantidade, pense na qualidade. Porque talvez você diga assim, ai pastor, não vou conseguir jejuar 40 dias e 40 noites. Mas quem disse na Bíblia que tem que ser com 40 dias e 40 noites? Não, mas é que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Então ele é o nosso modelo. Sim, mas não está normatizando isso. É preferível, de repente, você falar assim, pastor, eu jejuei um período do dia, mas eu jejuei mesmo. Eu desliguei o celular, eu desliguei a televisão, eu avisei os membros da minha família, não me interrompam, porque eu vou estar das 6 da manhã ao meio-dia em oração. Não vou me alimentar, e eu vou escolher um livro da Bíblia, e eu vou ler vários capítulos, e eu vou fazer a minha agenda de oração, e eu vou orar. E também, quando eu terminar do meu jejum, ao meio-dia, eu não vou comer um frango assado inteiro. Eu vou quebrar o jejum de uma forma suave. Porque tem gente que fala isso, aí assalta a geladeira. Por que se abster de comer? Jejum, outro dia eu ouvi uma pessoa falar que o jejum também é um método de dieta de Deus. Não é. Não é. Não tem isso na Bíblia, gente. Você quer emagrecer, faça outra coisa. Mas não venha, o pastor falou que para jejuar, então que aí eu vou emagrecer. É outra coisa. Jejum é com propósito. Mas quando você jejuar, cuidado para você não ser como os hipócritas. Que quando estão jejuando, fica com aquela coisa, e foi, irmão? Eu estou jejuando. Eu estou até fraco, irmão. Eu vim hoje no culto porque você sabe, né? A gente tem que estar aqui, mas eu estou numa fraqueza. Mas é por uma causa muito justa. Eu estou fraco. Não, meu irmão, vai lavar o rosto. Lava a cabeça. Fica bem. E aí, meu irmão, tudo bem? Joia. Amém. Talvez você tenha que avisar alguém da sua família, para não ficar aquela tentação, né? No dia que você faz o jejum, vem um pudim de leite. Então você combina, fala, deixa para fazer outro dia. Mas jejuar não é só se abster de alimentos. Querem ver um capítulo que eu não vou ler hoje, mas leia Isaías 58. Lá diz qual é o jejum que agrada a Deus. Tem muita coisa que a gente precisa parar de fazer, e esse é o verdadeiro jejum que Deus se agrada. Não é pecado jejuar a Igreja Presbiteriana Jardim Verônia. Eu te garanto uma coisa, que se você tiver essa prática na sua vida, de separar um período do seu dia, não para ficar olhando para o teto,
Mas para pegar a sua Bíblia, fechar a porta do seu quarto e ficar ali, olha, de hora em hora eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou dobrar o joelho, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou cantar, meio-dia eu saio daqui. Se você depois falar para mim que foi perda de tempo, a gente vai conversar, porque não é perda de tempo não. Deus vai tratar muita coisa no seu coração que na correria não dá para tratar. Mas quando você se aquieta, quando você se recolhe no seu tempo com Ele, Ele vai falar com você. Percebam que nessas 3 situações, Ele diz para nós que devemos tomar cuidado com o quê? Com o exibicionismo, com o querer fazer as coisas, querendo receber uma recompensa. Qual recompensa? O aplauso dos homens, o elogio das pessoas. Quando alguém te elogiar, não precisa também falar, não, agradeça, seja educado. O elogio na hora certa até vai bem, bajulação não, fica até feio. Tem gente que exagera no elogio. E nós devemos tomar cuidado, porque isso pode acontecer entre nós, inconscientemente ou até de forma consciente. Mas o Senhor Jesus está nos mostrando nessa noite que a nossa justiça precisa ser uma justiça coerente com aquilo que nós professamos, não para nós sermos vistos pelos homens, porque ele termina lá no verso 1 do capítulo 6 dizendo: doutra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Lá no capítulo 5 ele diz: se a sua justiça não exceder a de escribas e fariseus, você não vai entrar no meu reino. A sua luz tem que brilhar diante dos homens? Sem dúvida. E eles vendo as suas boas obras, eles vão glorificar a Deus. Mas percebam, a sua motivação de mostrar as suas boas obras diante dos homens não é para que você seja elogiado e aplaudido, mas é que o nome do Senhor seja magnificado e exaltado através da sua vida. Você pode ser muito bom em alguma coisa que você faça, mas isso não é seu, foi Deus quem te deu. Se está se destacando em alguma área da sua vida, louvado seja Deus por isso. Dê o seu melhor para Deus. Se destaque mesmo onde você estuda, onde você trabalha, na igreja que você serve a Deus, mas com a motivação correta. Para usarmos o exemplo de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Alguns até dizem que na verdade no diminua aí, sabe o que é? Importa que ele cresça e que eu desapareça. É que esse púlpito é transparente, não dá para desaparecer. É uma tentação que nós sofremos todo dia. Ajude, sim. Há muitas pessoas precisando de ajuda. Mas quando você decidir ajudar alguém, ninguém precisa saber. Ore sim. Ore em público, ore na casa de Deus, ore no meio da família. Mas ore em secreto também. Não vamos ficar tão preocupados com as pessoas dizendo: que oração, hein? Eu vou chegar lá um dia eu vou fazer uma oração dessa, um dia eu vou ter uma eloquência dessa. Não, irmãos. Derrame-se diante do Senhor, ainda que saiam algumas frases erradas. Às vezes que ainda vai sair só um suspiro, só um gemido. Mas a oração que sai de um coração contrito e quebrantado é essa que agrada a Deus. Você quer jejuar? É uma prática extremamente bonita. Jejum não muda a vontade de Deus. Jejum não é dieta da Bíblia. Jejum é um tempo em que você abre mão de outras coisas que ocupariam o seu tempo, entre elas passar um dia se alimentando e focar num tempo que você ficará na presença de Deus, orando, lendo a Bíblia, cantando, adorando. E pode ser que você saia desse tempo de jejum depois e o que você estava pedindo a Deus, Ele vai te dar uma resposta diferente. Mas ainda assim você vai dizer: valeu a pena. Deus falou não me deu o que eu pedi. Perdi tempo, fiquei jejuando o dia inteiro, pensei que à noite a resposta ia chegar, que a confirmação daquela entrevista ia chegar. Perdi tempo, Jesus não respondeu a minha oração. Você não perdeu tempo, você ganhou. Você ganhou, porque você estava na presença de Deus o tempo todo. A série Eu, porém, vos digo está encerrando. Mas há muitos outros eu, porém, vos digo na Bíblia. Há muitos outros tu, porém, na Bíblia. Cantamos durante esse mês inteiro: aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama. Você ama o Senhor Jesus? Você tem guardado os mandamentos do Senhor?
E se você ama o Senhor Jesus através dos mandamentos que você pratica, pode ter certeza, você será amado por Pai, que já mostrou para nós o quanto Ele nos ama, enviando Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Pratique boas obras, mas com a motivação correta, a glória de Deus e nada mais.